Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos, assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Valdir e há 22 anos eu rodo nas linhas da EMTU. Já vi de tudo um pouco nesse tempo, de briga de casal a passageiro passando mal, mas nada, em 2 décadas de profissão, me preparou para a última viagem da noite de sábado na linha 040, para Paranapiacaba. Quem conhece a vila sabe da fama, a neblina que engole tudo, as histórias de fantasmas que os mais velhos contam. Para mim, era só mais um fim de linha, um lugar frio e úmido onde eu mal parava para um café antes de voltar para o calor da garagem. Aquele sábado de setembro estava especialmente carregado. A chuva fina e insistente que caía em Santo André se transformava numa garoa gelada e espessa à medida que o 40 Janelas subia a serra. Era a última viagem, a das 23h40. Pouca gente a essa hora. Um ou outro funcionário de restaurante voltando para casa. Um casal de namorados que perdeu o trem. Depois de Rio Grande da Serra, o ônibus bate lata, como a gente diz. Vazio. Só eu, o barulho do motor e a solidão da estrada. A neblina em Paranapiacaba é diferente. Ela não vem em bancos, ela simplesmente nasce do chão, das árvores e toma conta de tudo. O farol do ônibus não corta, só cria um paredão branco na sua frente. Eu conheço aquela estrada de cor, cada curva, cada buraco, mas naquela noite a sensação era outra. Um peso no ar, um silêncio que nem o motor conseguia quebrar. Foi perto do cemitério, na parte alta da vila, que eu a vi. O protocolo é claro, não paramos fora do ponto, ainda mais naquela escuridão. Mas ela estava lá, parada sob a luz fraca de um poste antigo, um vulto no meio do nada. Era uma moça e usava um vestido branco, de um branco que parecia doer os olhos no meio daquela umidade toda. Calça branca, motorista novato, teria seguido em frente, com medo de assalto. Mas a experiência te dá uma coisa que novato não tem, um sentimento estranho na boca do estômago que te diz quando algo é diferente. Parei o ônibus. O freio chiou no silêncio da noite. Ela subiu em silêncio, o rosto coberto por um véu fino e antigo, que parecia molhado da garoa. Não disse nada, apenas me estendeu uma nota antiga de cruzeiro. Eu deveria ter recusado, dito que não aceitava, mas a mão dela estava tão fria que me arrepiou a espinha. O dinheiro, quando o toquei, parecia um pedaço de gelo. Ela passou pela catraca e se sentou no primeiro banco, de costas para mim. Segui viagem, os poucos metros que faltavam até o ponto final, na entrada da parte baixa. O ar dentro do ônibus ficou pesado, gelado. O espelho retrovisor, que antes refletia os bancos vazios, agora parecia um portal para uma escuridão mais densa. Eu olhava para ela de relance. Ela não se mexia, não olhava pela janela. Apenas olhava para frente, para a neblina que nos envolvia. Parei no ponto final, abri a porta. Os outros poucos passageiros desceram se embrenhando na névoa, ansiosos para chegar em casa. Ela não se moveu. "Moça, ponto final!" eu disse, a voz saindo mais rouca do que eu esperava. Ela se levantou lentamente, e o vestido branco pareceu flutuar ao seu redor. Ela se virou para mim e, por um instante, o véu se moveu com a corrente de ar. Eu não vi um rosto. Vi apenas um borrão, uma ausência de feições, como se a névoa do lado de fora tivesse tomado o lugar da sua face. Ela desceu sem dizer uma palavra. Fiquei ali, parado, observando-a pelo retrovisor. Ela não foi para as casas da vila. Ela caminhou em direção à antiga ponte de ferro, a que dá para a Grota Funda, e simplesmente desapareceu na neblina. Não foi como uma pessoa que se afasta até sumir de vista. Foi como se a névoa a tivesse dissolvido. Por um minuto fiquei paralisado. O frio não era mais da serra, vinha de dentro de mim. Olhei para a caixa de troco.
A nota de cruzeiro que ela me deu estava lá. Mas agora ela estava encharcada, como se tivesse ficado no fundo de um rio por anos e se desfazendo ao meu toque. Nunca mais fui o mesmo naquela linha. Pedi para trocar em meu turno, para não fazer mais a última viagem de sábado. Os colegas mais novos tiram sarro, dizem que estou ficando velho, roda presa. Mas às vezes, quando a neblina baixa forte na garagem, eu sinto aquele mesmo frio e o cheiro de umidade e de coisa antiga. E eu sei que ela ainda está lá, esperando pelo último ônibus, tentando completar uma viagem que nunca teve fim. Meu nome é Walter. Eu rodo na madrugada, no Corujão, há mais tempo do que tenho orgulho de admitir. Nessa hora, a cidade mostra a cara que esconde durante o dia. Não é a cara de fantasma ou assombração que o pessoal do interior conta. É pior, é a cara do bicho-homem. Eu já perdi a conta de quantas vezes tive que lavar sangue do piso, de briga de bêbado ou esfaqueado, que subia só para morrer num lugar mais quente. Já vi gente chorando a vida inteira entre um ponto e outro. Para mim, nada mais era chocante. Eu era só o cara que dirigia a lata de sardinha, levava a carne de um lado para o outro e no fim do turno batia o ponto e ia para casa esquecer. Pelo menos eu achava que era. A noite em questão era uma terça-feira, fria, com aquela garoa fina que parece que lava a alma da cidade com água suja. Eu fazia a linha da Zona Leste para o centro, uma que corta umas ruas que nem a polícia gosta de entrar. O ônibus estava quase vazio, o famoso bate-lata. Perto de um dos últimos pontos, antes de chegar na parte mais deserta do trajeto, um cara fez sinal. Ele era o tipo que a gente aprende a não encarar. Magro, encurvado, com um moletom de capuz que escondia o rosto. Mas não era isso o estranho. O estranho era a mala que ele carregava. Uma daquelas de viagem, antiga, de couro sintético marrom, toda arranhada e remendada com fita isolante. E estava pesada. Ele a arrastou para dentro do ônibus com um esforço que fez os músculos do pescoço dele saltarem. O cheiro que veio com ele era adocicado e metálico, como carne que começa a passar do ponto misturada com ferrugem. Ele não disse nada. Pagou com uma nota amassada, passou a catraca com dificuldade por causa da mala e foi se sentar lá no fundo, nos últimos bancos. Eu dei de ombros. Cada um com sua carga, eu pensava. Segui viagem, de olho no relógio, doido para entregar o carro na garagem. Nos pontos seguintes, ninguém subiu. O silêncio era total, só o rangido do limpador de para-brisa e o ronco do motor. Quando olhei pelo retrovisor, o fundo do ônibus estava vazio. O cara tinha descido. Nem vi, nem ouvi. Ele simplesmente se foi. Melhor assim, pensei. Cheguei ao ponto final, um terminal escuro e deserto. Comecei o procedimento de sempre, desligar o letreiro, trancar as janelas e fazer a vistoria, ver se ninguém esqueceu nada. Foi quando eu a vi, a mala, lá no fundo, encaixada debaixo do último banco, como se ele quisesse escondê-la. Meu primeiro instinto foi xingar, mais um traste para eu ter que levar para o achados e perdidos, que eu sabia que nunca seria procurado. Fui até lá para pegar. Quando segurei a alça, o peso quase deslocou meu ombro. Era muito mais pesada do que parecia. E estava úmida, com um líquido escuro e oleoso vazando por uma das costuras remendadas, pingando no piso. O cheiro ali era insuportável. A curiosidade é uma desgraça. Eu sabia que não devia, que o certo era levar a mala fechada para a fiscalização da empresa. Mas algo nela me chamava. Aquele peso... Não era peso de roupa, era um peso morto, denso. Com as mãos tremendo, apoiei a mala no banco e forcei os fechos de metal que já estavam enferrujados. Eles abriram com um estalo seco. A primeira coisa que vi foi um plástico preto, daqueles de saco de lixo, bem grosso, e por baixo dele estava tudo arrumado, como uma vitrine de açougue. Pedaços.
embrulhados um a um em jornal. Eram brancos, rosados, com uma arquitetura que meu cérebro reconheceu imediatamente. Juntas, articulações, a curva de um osso. Eram mãos, várias delas, de tamanhos e tons de pele diferentes. Algumas com anéis ainda nos dedos, outras com as unhas pintadas de um esmalte vermelho descascado. Estavam organizadas por tamanho, como uma coleção doentia. E no canto da mala, soltos, como se fossem troco, havia um monte de dentes. Dezenas deles. Eu não gritei. O som não saiu. A única coisa que fiz foi cambalear para trás, tropeçar no degrau e cair na calçada molhada do terminal. Vomitei ali mesmo, um vômito azedo de pânico e nojo. A polícia veio, isolou tudo. Fiquei horas dando depoimento. Mas o que eles não entendem, o que ninguém entende, é o depois. Hoje, quando eu dirijo à noite e o ônibus está vazio, eu olho pelo retrovisor e não vejo mais os bancos vazios. Eu vejo o que poderia estar neles. Eu olho para as mãos dos passageiros segurando nas barras de apoio e minha espinha gela. Eu sinto o cheiro metálico e adocicado no ar-condicionado. Eu ainda dirijo, preciso do emprego. Mas não sou mais só o motorista, eu sou o cara que carregou a encomenda. E toda noite, quando um passageiro sobe com uma bolsa ou uma mala um pouco mais pesada, uma parte de mim reza para que sejam só roupas sujas. Mas a outra parte, a que sentiu o peso morto daquela mala na mão, sabe que esta cidade é um cemitério ambulante. E eu sou apenas um dos seus coveiros. Meu nome é Valdir, e há mais de 20 anos eu rodo nas linhas da Grande São Paulo. Já vi de tudo nesse tempo, do peixe que consegue a melhor escala ao calça branca, que mal sabe onde está. Mas nada, em 2 décadas de profissão, me preparou para o turno da noite na linha 424, a que sobe a serra para Paranapiacaba. Quem conhece a vila sabe da fama. A neblina que engole tudo, as histórias de fantasmas que os mais velhos contam. Para mim, era só mais um fim de linha, um lugar frio e úmido onde eu mal parava para um café antes de voltar para o calor da garagem. Aquele sábado de setembro estava especialmente carregado. A chuva fina e insistente que caía em Santo André se transformava numa garoa gelada e espessa à medida que o 40 Janelas subia a serra. Era a última viagem, a das 23h40. Pouca gente a essa hora. Um ou outro funcionário de restaurante voltando para casa, um casal de namorados que perdeu o trem. Depois de Rio Grande da Serra, o ônibus bate-lata, como a gente diz, vazio. Só eu, o barulho do motor e a solidão da estrada. A neblina em Paranapiacaba é diferente. Ela não vem em bancos, ela simplesmente nasce do chão, das árvores e toma conta de tudo. O farol do ônibus não corta, só cria um paredão branco na sua frente. Eu conheço aquela estrada de cor, cada curva, cada buraco, mas naquela noite a sensação era outra. Um peso no ar, um silêncio que nem o motor conseguia quebrar. Foi perto do cemitério, na parte alta da vila, que eu a vi. O protocolo é claro. Não paramos fora do ponto, ainda mais naquela escuridão. Mas ela estava lá, parada sob a luz fraca de um poste antigo, um vulto no meio do nada. Era uma moça e usava um vestido branco, de um branco que parecia doer os olhos no meio daquela umidade toda. Calça branca. Motorista novato teria seguido em frente com medo de assalto, mas a experiência te dá uma coisa que novato não tem, um sentimento estranho na boca do estômago que te diz quando algo é diferente. Parei o ônibus, o freio chiou no silêncio da noite. Ela subiu em silêncio, o rosto coberto por um véu fino e antigo que parecia molhado da garoa. Não disse nada, apenas me estendeu uma nota antiga de cruzeiro. Eu deveria ter recusado, dito que não aceitava, mas a mão dela estava tão fria que me arrepiou a espinha. O dinheiro, quando o toquei, parecia um pedaço de gelo. Ela passou pela catraca e se sentou no primeiro banco,
de costas para mim. Segui viagem, os poucos metros que faltavam até o ponto final, na entrada da parte baixa. O ar dentro do ônibus ficou pesado, gelado. O espelho retrovisor, que antes refletia os bancos vazios, agora parecia um portal para uma escuridão mais densa. Eu olhava para ela de relance. Ela não se mexia, não olhava pela janela. Apenas olhava para a frente, para a neblina que nos envolvia. Parei no ponto final, abri a porta. Os outros poucos passageiros desceram, se embrenhando na névoa, ansiosos para chegar em casa. Ela não se moveu. "Moça, ponto final", eu disse, a voz saindo mais rouca do que eu esperava. Ela se levantou lentamente, e o vestido branco pareceu flutuar ao seu redor. Ela se virou para mim, e por um instante o véu se moveu com a corrente de ar. Eu não vi um rosto, vi apenas um borrão, uma ausência de feições, como se a névoa do lado de fora tivesse tomado o lugar da sua face. Ela desceu sem dizer uma palavra. Fiquei ali, parado, observando-a pelo retrovisor. Ela não foi para as casas da vila. Ela caminhou em direção à antiga ponte de ferro, a que dá para a Grota Funda, e simplesmente desapareceu na neblina. Não foi como uma pessoa que se afasta até sumir de vista. Foi como se a névoa a tivesse dissolvido. Por um minuto, fiquei paralisado. O frio não era mais da serra, vinha de dentro de mim. Olhei para a caixa de troco. A nota de cruzeiro que ela me deu estava lá. Mas agora ela estava encharcada, como se tivesse ficado no fundo de um rio por anos e se desfazendo ao meu toque. Nunca mais fui o mesmo naquela linha. Pedi para trocar em meu turno, para não fazer mais a última viagem de sábado. Os colegas mais novos tiram sarro, dizem que estou ficando velho, roda presa. Mas às vezes, quando a neblina baixa forte na garagem, eu sinto aquele mesmo frio e o cheiro de umidade e de coisa antiga. E eu sei que ela ainda está lá, esperando pelo último ônibus, tentando completar uma viagem que nunca teve fim. Meu nome é Josimar e há 12 anos a madrugada me pertence. Sou motorista da linha 377 a Corujão, que rasga a cidade de ponta a ponta enquanto a maioria dos cidadãos dorme. Conheço cada buraco no asfalto, cada semáforo teimoso e cada sombra que dança nos pontos de ônibus desertos. Estou acostumado com a solidão, com o ronco compassado do motor a diesel e com as figuras que a noite cospe para dentro do meu coletivo. Os trabalhadores que saem das fábricas, os boêmios que perderam a noção do tempo e as almas aflitas que vagam sem rumo. Mas nada em todos esses anos me preparou para o que aconteceu naquela terça-feira de inverno. A noite começou como qualquer outra, fria, úmida e com uma garoa fina que embaçava o para-brisa. O movimento estava fraco, como de costume para uma terça. Poucas almas embarcavam, cada uma com seu próprio mundo nos fones de ouvido ou no olhar perdido pela janela. O calor abafado dentro do ônibus contrastava com a escuridão lá fora, e o balanço suave do veículo era quase hipnótico. Era por volta das 3 da manhã, no trecho mais isolado da linha, uma avenida longa e mal iluminada que beira um antigo cemitério, que a vi pela primeira vez. Ela estava parada no ponto, uma figura solitária sob a luz amarelada e fraca do poste. Era uma senhora, bem velhinha, com um xale cinza cobrindo os ombros e uma sacola de pano nas mãos. Mesmo de longe, notei a palidez de sua pele e a fixidez de seu olhar. Parei o ônibus, as portas se abriram com aquele chiado familiar. Ela subiu os degraus devagar, apoiando-se com firmeza no corrimão. Seus olhos, de um azul surpreendentemente claro, encontraram os meus. Não disse boa noite, não mostrou o bilhete. Apenas caminhou pelo corredor e sentou-se num dos bancos da frente. O ar ao redor dela pareceu gelar instantaneamente. Um silêncio pesado se instalou, quebrado apenas pelo zumbido do motor. Pelo retrovisor, eu a observava.
Ela permanecia imóvel, com as mãos no colo, olhando para a frente sem piscar. Os outros poucos passageiros, espalhados pelo ônibus, pareciam não notar sua presença. Era como se ela fosse invisível para eles. Continuei meu trajeto, mas uma sensação estranha começou a me incomodar. Um arrepio que corria pela espinha, um pressentimento ruim. Tentei ignorar, focando na estrada, mas a imagem daquela senhora não saía da minha cabeça. Os postes de luz passavam como flashes, iluminando seu rosto pálido e seus olhos, que pareciam ver através de tudo. Alguns pontos depois, todos os outros passageiros já haviam descido. Restavam apenas eu e ela. O silêncio agora era absoluto, denso. A avenida do cemitério se estendia à nossa frente, com suas árvores escuras e túmulos que se desenhavam como dentes na escuridão. Foi então que ela se levantou. Seus movimentos eram lentos, quase etéreos. Ela caminhou até a porta e, em vez de apertar a campainha, virou-se para mim. Sua voz, quando falou, era como o sussurro do vento entre as lápides, fraca e carregada de uma tristeza antiga. Pode me deixar aqui, meu filho. Olhei para fora. Estávamos exatamente em frente ao portão principal do cemitério. Não havia um ponto ali. Minha senhora, aqui não é ponto. O próximo é daqui a uns 200 metros. Ela sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Um sorriso que gelou meu sangue. Não se preocupe. Eu desço aqui mesmo. Antes que eu pudesse responder, a porta do ônibus, que deveria estar travada, abriu-se sozinha com um rangido fantasmagórico. Um vento frio e com cheiro de terra molhada invadiu o veículo. A senhora desceu os degraus sem se apoiar e, para meu espanto, atravessou o portão de ferro fechado como se fosse fumaça. Desapareceu na escuridão do cemitério. Fiquei paralisado, com as mãos trêmulas no volante. O suor escorria pela minha testa. Olhei para o retrovisor interno e vi, no banco onde ela estivera sentada, uma pequena poça de água e algumas pétalas murchas de crisântemo. A sacola de pano não estava mais lá. Terminei o turno em estado de choque. No dia seguinte, na garagem, contei a história para os colegas mais antigos. Um deles, o Zé Carlos, que já dirigia na linha há mais de 30 anos, me olhou sério e disse: "Você viu a noiva do cemitério, Josimar? Ela aparece de vez em quando, sempre em noites frias como a de ontem. Dizem que foi uma moça que morreu no dia do casamento, num acidente de carro, naquela mesma avenida, há muitos anos. Agora ela fica esperando o noivo, que nunca chegou. Desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. Cada sombra nos pontos de ônibus me causa um arrepio. Cada passageiro solitário na madrugada me faz lembrar daqueles olhos azuis e daquele sorriso triste. Continuo dirigindo o 377, o Corujão, mas agora sei que não transporto apenas os vivos. E sempre que passo em frente ao velho cemitério, diminuo a velocidade e olho para o portão. Nunca mais a vi, mas sei que ela está lá, esperando. E às vezes, no silêncio da madrugada, juro que ouço um sussurro no vento, uma voz fraca e antiga pedindo para descer em casa. Meu nome é Ricardo. Faço a linha da meia-noite há uns 5 anos. É um trabalho solitário que te obriga a gostar do som do motor e do silêncio que a cidade deixa para trás quando adormece. Já vi de tudo um pouco. Brigas de bêbados, casais se desmanchando em lágrimas, gente que dorme e passa do ponto. Mas o que eu vi naquela noite de quinta-feira, na linha experimental 666, me fez questionar a minha própria sanidade. A empresa estava testando um novo trajeto, uma rota que cortava um polo industrial abandonado e um trecho de mata fechada para supostamente economizar tempo. Era uma linha fantasma, sem passageiros, só para cronometrar o percurso. E eu fui o sorteado para a primeira viagem. O apelido 666 foi piada do pessoal da garagem. Mal sabiam eles.
O relógio no painel marcava 01:30 da manhã quando entrei no trecho industrial. Os galpões de aço e concreto se erguiam como carcaças de gigantes enferrujados sob a luz amarelada dos poucos postes que ainda funcionavam. Um nevoeiro baixo e oleoso rastejava pelo asfalto, abafando o som e tornando tudo irreal. A sensação de isolamento era total. O rádio da companhia, que antes chiava com a voz do fiscal, agora estava mudo. Foi então que as luzes do painel começaram a piscar. 1, 2 vezes. O motor engasgou como se estivesse se afogando. Pensei em um problema elétrico, um mau contato. Pisei no freio, parando o gigante de metal no meio daquela avenida de ninguém. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Puxei o celular para ligar para a garagem, mas não havia sinal. Nem um traço. Foi quando ouvi o primeiro som vindo de fora. Um arrastar, lento, pesado. Como se algo grande estivesse se arrastando pelo concreto. Olhei pelo retrovisor, mas a neblina era uma parede branca e suja. O som ficou mais perto, e então eu vi. Não era uma pessoa. Parado sob a luz de um poste a uns 50 metros, estava algo que parecia um homem, mas as proporções eram todas erradas. Era alto, esguio demais, com braços que quase tocavam o chão. Ele estava de costas para mim, mas sua cabeça se virou em um ângulo impossível, o pescoço estalando audivelmente mesmo à distância. O trecho de mata fechada veio em seguida, e o pavor só aumentou. As árvores se fechavam sobre a estrada como um túnel de ossos retorcidos. Os faróis do ônibus eram 2 agulhas de luz tentando perfurar uma escuridão que parecia sólida, viva. O rádio, de repente, voltou a funcionar, mas não com a voz do fiscal. Era uma estática ritmada. Um chiado que parecia formar palavras, uma língua gutural que me arrepiava a alma. Então, a campainha soou. O som agudo ecoou pelo ônibus vazio como uma sentença de morte. Gelei. Meu pé tremeu no acelerador. Não havia ninguém ali. Eu estava sozinho. A campainha soou de novo e de novo, desesperada, insistente. Olhei pelo retrovisor interno e foi quando a vi. Sentada no último banco, uma menina, não devia ter mais de 7 anos, com um vestidinho branco, sujo de terra. Seus cabelos negros e molhados grudavam no rosto, e ela não olhava para mim. Olhava para a janela, para a escuridão da mata, e chorava sem som. As lágrimas escorriam por seu rosto pálido, mas seu corpo não se movia. Moça, menina, gaguejei, sem saber o que fazer. Como ela entrou ali? A campainha soou outra vez, estridente, contínua, e então eu percebi. O som não vinha do botão, vinha dela. Ela virou a cabeça lentamente na minha direção. O rosto ainda era de uma criança, mas os olhos eram poços negros, velhos e vazios. E quando ela abriu a boca para falar, não saiu uma voz de criança. Foi o mesmo som gutural do rádio, um rosnado que fez o ar vibrar. Ele está com fome. Naquele instante, algo bateu com força na lateral do ônibus, amassando a lataria como se fosse papel. O veículo inteiro balançou. Olhei pelo retrovisor externo e vi a mesma criatura alta e de braços longos correndo ao nosso lado, acompanhando a velocidade do ônibus sem esforço. Seu rosto disforme estava virado para mim, e agora eu via. Não havia olhos, apenas 2 cavidades escuras e famintas. Pisei fundo, o motor rugindo em desespero. A criatura batia e arranhava na lateral. Os sons de metal sendo rasgado ecoavam pelo meu crânio. A menina no banco de trás começou a rir. Uma risada fina e cortante que se misturava ao chiado do rádio e ao som do ataque.
Eu não sei como saí daquele trecho. Lembro de ver as primeiras luzes da cidade como uma promessa de salvação. Quando olhei para trás, novamente, o banco estava vazio. A criatura havia sumido. O rádio estava silencioso. Cheguei na garagem tremendo, coberto de suor frio. Os fiscais me olharam como se eu fosse um fantasma. As laterais do ônibus estavam marcadas por sulcos profundos, arranhões que pareciam feitos por garras de metal. Eles perguntaram o que havia acontecido, falaram em vandalismo. Eu não consegui dizer a verdade. Pedi demissão no dia seguinte. Até hoje tenho pesadelos com aquela estrada, com o arrastar no concreto, com a campainha que soava sozinha e, principalmente, com aquela voz que não era humana saindo da boca de uma criança. A empresa cancelou a linha experimental 666, disse que era inviável. Mas eu sei o real motivo. Algumas estradas não devem ser percorridas, e algumas fomes nunca podem ser saciadas.